Boa noite. Vamos hoje falar sobre o ciclo menstrual e as fases da lua. O que uma coisa tem a ver com a outra, tá? Então, já peço a vocês que tenham sempre em mãos, tá? Uma agenda. Geralmente na agenda, aqui na frente, vem dizendo as datas, as fases da lua, vem tudo direitinho. Quando a agenda não tem esse recurso, né? Uma agenda simples ou um caderninho de anotação, num calendário tem as fases da lua. Geralmente fica aqui ou aqui embaixo, as fases da lua. Então, isso é muito importante, vocês terem sempre em mãos para poder anotar e fazer anotar esses detalhes que eu vou passar para vocês, porque as fases da lua têm tudo a ver com a nossa fase ovulatória, a nossa fase do mês, aonde nós vamos desenvolvendo, vamos passando por fases, passamos pela fase da donzela, a fase da mãe, a fase da feiticeira, a fase da anciã. Então, são fases em que tem tudo a ver com a lua. E quando você começa a anotar cada detalhe referente ao que você sente no mês, por exemplo, a menstruação vem sempre dia 1º. No dia 1º, de cada mês, você anota qual lua que tá, e o que você está sentindo, pontos favoráveis, pontos desfavoráveis. Cada dia você vai como se fosse um diário, todo mês. Aí quando a menstruação vier, você anota que a menstruação veio ali. E anota o que você sentiu. Algumas pessoas sentem muita enxaqueca, outras sentem muita vontade de comer doce, carboidratos. Eu sou dessa fase do doce e do carboidrato, né? Aí vem a enxaqueca por causa do doce. Algumas pessoas têm cistite, urinam demais. Então, cada um vai reagir de uma maneira, tá? Mas, o que acontece? O ciclo físico da gente consiste num quadro de 4 fases. A pré-ovulatória, a ovulatória, a pré-menstrual e a menstrual. Dentro desse conjunto todo, isso tudo forma o mês, que é um ciclo de 28 dias. Algumas pessoas têm um ciclo um pouco menor ou um pouco maior. Tem pessoas que têm ciclo de 31 dias. Então, por isso que é importante fazer as anotações dos sintomas, da fase da lua que você tá. Porque cada vez que você passa por algum processo, a lua, ela influencia muito, que a gente considera um ciclo de 28 dias, o ciclo normal, que a maioria das mulheres tem, é o ciclo de 28 dias, onde se libera o óvulo no 28º dia, tá? Se não ocorre a fertilização, lógico, né? Há essa descamação. A gente fala descida, a gente fala descamação do útero, onde ocorre o sangramento. E esse sangramento, ele varia de 3 a 5 dias. E nesse período, você também precisa anotar tudo o que você sente. Se você tá com muita cólica, se você tá irritada, se você tá cansada, se tem muito sono, se tem insônia. Que a cada mês você vai avaliar. Aí você consegue, dentro de 2 ou 3 meses, você anotando passo a passo, você consegue identificar exatamente qual é a fase da lua em que sua menstruação vem. Geralmente, a menstruação vem na mesma lua, ou na mudança de uma para outra, que é da nova para minguante. Né? Geralmente, essa fase, né, que é a fase de encerramento, a lua minguante é a fase de encerramentos, então é onde ocorre, na maioria das mulheres, essa descamação do útero, aonde vem ser a nossa menstruação.
E esse desequilíbrio, a gente deve utilizar qualquer método para aliviar os sintomas físicos. Pode fazer meditação, a gente pode fazer alguns exercícios, cuidar da alimentação, porque tem alimentação que inflama o nosso organismo. Então, se você evita uma alimentação com muito açúcar, uma alimentação livre de refrigerante, uma alimentação mais natural, vamos dizer assim, né? Uma alimentação mais, o pessoal fala natureba e tal, alivia muito os sintomas de cólica, de irritação, de mal-estar durante o período menstrual. Eu demorei muito para aprender a lidar com essa situação. Então, dava aquela vontade louca de comer doce, eu comia muito doce. Era a fase em que o dono da padaria adorava, porque eu só comprava pão doce sonho, pão doce sonho. Então, é até engraçado, né? Mas hoje eu já consigo me controlar nessa fase do doce. Eu como um docinho, uma coisinha pouca, só para matar aquela ansiedade de comer o doce. Porque isso me dava muita enxaqueca e aumentava a cólica. Eu custei muito a descobrir. Então, conciliando, anotando, passo a passo, ali, toda vez que tinha a mudança da lua, o que eu sentia a cada dia, o que eu fui anotando e fazendo como se fosse um diário. E ali eu consegui identificar qual é a minha fase da lua, onde meu útero tem essa descamação, onde eu me sinto mais irritada e que eu tenho que me controlar mais, que eu tenho que procurar fazer meditação, fazer mais exercícios, beber mais água, porque o corpo tem que estar sempre hidratado. Quanto mais você hidratar seu corpo, é melhor. Seu corpo hidratado, ele te dá uma fluidez melhor em todos os sentidos, até no sentido do mental, do raciocínio. O corpo hidratado, ele raciocina muito melhor do que um corpo desidratado. Então tem gente que fala assim, mas tá frio, eu bebi pouca água. Eu também era assim. Tá frio, bebi pouca água, não gosto muito de beber água, até que eu entendi que eu preciso beber água. Não é refrigerante, não é suco, não é o chopinho, não é nenhum outro tipo de líquido, é água. Água, no mínimo 2 litros de água por dia, a não ser, ressalva, né, aquelas pessoas que têm restrição por algum problema. De repente um problema dos rins, que faz hemodiálise, porque quem faz hemodiálise tem restrição de líquido. Tem uma quantidade de líquido específica por dia que tem que ingerir. Então, aí a gente fazendo essa ressalva, né, a gente passa a hidratar mais o corpo. Então, esse equilíbrio é muito importante para a mulher. A mulher utiliza qualquer outro método para aliviar os sintomas. Você pode, lógico, você está morrendo de cólica, você não vai ficar sentindo dor, você vai tomar um remedinho para cólica. Mas se você puder fazer uma aromaterapia, uma meditação, uma coisa natural, sem precisar tomar remédios farmacológicos, também é melhor para o seu corpo. Porque alguns remédios também influenciam no fluxo menstrual. Ele pode aumentar o seu fluxo menstrual ou diminuir, impedindo e que todo aquela descamação aconteça de forma gradual. Que, na verdade, essa descamação, ela ocorre durante uns 3 dias. Tem pessoas que ficam até 5. Mais do que isso, eu aconselho procurar uma ajuda médica, fazer exames, fazer avaliação, porque de repente pode ter algum problema aí. Então a gente tem que estar sempre também com os exames médicos em dia. Isso é muito importante, tá? E outra coisa, nesse período a gente se sente muito assim, tô na fossa, tô mal, é o período que a gente se sente mais retraída, mais fechada, é o período que a gente chama da anciã, a gente se sente feia, se sente mal. Mas esse período é um período de introspecção. Então, tenta ficar mais recolhida nesse momento.
tentar botar os pensamentos em ordem, tentar se organizar, que logo depois, quando passa esse período pré-menstrual, vem a fase aí da donzela, aonde que a gente se sente, quando esse período menstrual passa, a gente se sente bem, a gente se sente alegre, a gente está com o pensamento mais aguçado, mais esperta, tem mais insights, a gente tem mais brilho. Depois vem a fase, isso aí dura na fase de a fase lunar de uns 7 dias, 7 a 8 dias. Depois vem a fase mãe, aonde a gente começa a ter toda aquela preparação do útero para receber os espermatozoides, né? Quando não acontece a fecundação, aquele útero está ali, está todo preparado para receber, para fecundar, mas a gente não recebe esse espermatozoide, e algumas que recebem. Então é a fase mãe, é a fase onde você está mais aberta a cuidados, aonde você está mais coração mole para lidar com algumas situações, porque o que acontece? A mãe, ela está sempre pronta para servir ao filho, para amparar ao filho. Então é essa fase que a gente sente. Então, se você anotar tudo direitinho, você vai ver que, eu tô assim, coração mole, não sei quem me contou um negócio que me deu vontade. Você tá na fase mãe. Depois vem a fase da feiticeira. O que é a fase da feiticeira? É a fase pré-menstrual, onde a gente se sente plena, se sente absoluta, se sente com a sexualidade mais aguçada, mais desperta, onde temos mais vontade de ter relações sexuais, onde nós temos mais vontade de ter contato físico. Essa é a fase da feiticeira, onde que a gente fala que a gente está mais com a nossa autoestima em alta, a nossa sexualidade mais aguçada, onde a gente tem uma vontade de se arrumar melhor, de se vestir melhor, de ter mais contato com as pessoas, tá mais falante, tá mais alegre. E essa é também uma fase da lua. Então, quando a gente começa a acompanhar as fases da lua e todos esses sintomas que a gente sente, você começa a entender melhor o seu ciclo menstrual. Como o ciclo da lua e a fase menstrual, eles estão interligados, a mulher reflete essa fase da lua. Onde a lua está mais brilhante, a lua está cheia, é a fase que você está mais exposta, você quer brilhar mais, você quer aparecer mais.